Como seria se você pudesse ler um livro que te desse a capacidade de trabalhar, estudar, ler livros ou fazer qualquer atividade intelectual chata e tediosa sem perder o foco? É isso mesmo que você entendeu. Ler um livro que te desse a capacidade de gostar de ler livros ou até mesmo de estudar sem que você perdesse o foco em momento algum dessa jornada, sem que você se distraísse com distrações ou até mesmo você conseguisse focar de uma maneira que você nunca focou na sua vida. E por consequência, colher uma das recompensas mais significativas do trabalho intelectual, que é você ir bem, por exemplo, numa prova ou terminar aquele relatório extremamente chato, mas por outro lado, extremamente importante para o seu chefe que está te cobrando ali. Ou seja, uma atividade importante no seu trabalho, nos seus estudos, seja na faculdade ou na escola, ou qualquer que seja a área da sua vida que demande foco para você atingir um resultado. Como seria se você lesse um livro que te desse todas essas capacidades? Em um mundo onde quanto mais foco você tiver, quanto mais você entregar e de preferência mais entregar um resultado intelectual, em um mundo onde você é melhor pago pela sua capacidade de resolver problemas, de preferência problemas intelectuais, com certeza esse vai ser um dos melhores livros que você vai ler na sua vida. Porque diferente da maioria dos livros de produtividade, em que você fica extremamente focado em entender as causas e de preferências técnicas que vai fazer você focar em uma tarefa do começo até o fim, hiperfoco do Chris Bailey vai também te ensinar não só a hiperfocar, como também a utilizar a capacidade do foco disperso. Isso mesmo, você ficar desfocado, você ser uma pessoa que não está concentrada em uma tarefa, para que você utilize esse momento para recarregar suas energias para hiperfocar posteriormente. Ficou confuso? Calma que eu te explico tudo até o final desse vídeo. Primeiramente, prazer, meu nome é Carlos e eu apresento aqui na Books livros técnicos de produtividade, finanças, relacionamentos, autoajuda ou qualquer outro livro técnico que venha te ensinar algo importante para sua vida, e eu te convenço também a ler esses livros aqui no canal. Portanto, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, não segue o canal, não se inscreve, não faça nada, nem curte. Eu quero que você só faça tudo isso se eu agregar valor para você. Do contrário, assista esse vídeo até o final e se ele te agregou valor, aí você se inscreve, deixa seu like e deixe nos comentários o que você achou do livro ou se você já leu ele, um relato pessoal seu em relação à obra. Porém, se você é novo, não faça tudo isso. Apenas assiste o vídeo, combinado? Primeiramente, qual que é o tema central do livro Hiperfoco do Chris Bailey? Basicamente, é muito simples. O livro vai falar sobre como você pode ser mais produtivo. Simples. Esse é o tópico central do livro. Então, independente se você é um estudante, ou se você trabalha CLT, ou se você é um empresário, independente de qual seja a sua profissão ou a sua necessidade na qual você quer resolver pendências de produtividade, esse livro vai ser focado para você. Porque uma vez que você trabalha com um assunto intelectual, você precisa estar ali sentado, produzindo, pensando. Hiperfoco do Chris Bailey vai ser o livro ideal para você, independente da sua profissão ou dos seus objetivos em relação à produtividade. Ele vai sempre girar em torno de dicas específicas, mas que atende a um público abrangente que necessita de hiperfocar numa tarefa. Então não se preocupe, ele não é um livro focado, por exemplo, só para empresários, ou um livro focado só para estudantes. Não, todo mundo consegue se beneficiar do livro Hiperfoco, desde que você necessite em algum momento da sua rotina, do seu trabalho, dos seus objetivos, ter um foco maior, sem que haja distrações e sem que você deixe de ser improdutivo em algum momento, sem que você seja improdutivo e acabe necessariamente deixando de entregar algum resultado. Logo, ele é um livro muito mais focado em te dar dicas sobre o cérebro, como você pode entender o seu cérebro e, a partir dos conhecimentos do o que o cérebro entende ou não, como o cérebro funciona em relação ao foco, com esses conhecimentos, Chris Bailey vai e te explica exatamente como você, por meio desses conhecimentos, vai lá e consegue hiperfocar, ou seja, você fica num estágio em que você não está distraído, você não consegue se distrair com relação às coisas ao seu redor, principalmente distrações internas e externas. Mais à frente no vídeo eu já vou te explicar exatamente o que elas significam. Além disso, Chris Bailey, ele vende sim a promessa do hiperfoco, o ato de você não desfocar em momento algum das suas tarefas, porém, essa promessa é a principal e o diferencial do livro também, ele vai ensinar você relações do foco disperso, as relações entre hiperfoco e foco disperso. Foco disperso é basicamente o contrário do hiperfoco, é o estágio em que você não vai estar focado. Esse é o diferencial do livro sem dúvida alguma, uma vez que, como eu disse no começo do vídeo, todos os livros que falam sobre produtividade e querem te vender a ideia que você tem que estar focado 24 horas por dia, ou de preferência o máximo de tempo possível, inclusive no trabalho, Chris Bailey vai te ensinar a não ficar focado em alguns momentos específicos, ou se não na maior parte do tempo, principalmente se você trabalha com ideias criativas. Portanto, esse é o diferencial do livro. Você sim vai aprender ideias para não desfocar, mas ao mesmo tempo
ele vai extrair de você, leitor, a necessidade de desfocar, de você não estar focado para atingir principalmente tarefas criativas, você conseguir ser mais criativo no trabalho e nos estudos. Por último, pode esperar também do livro do Chris Bailey, um dos temas centrais dele é falar sobre distrações, principalmente distrações relacionadas a celulares e redes sociais. E não só redes sociais, como também o livro vai abordar muito distrações que você lida em momentos específicos, como no trabalho você tem distrações com o e-mail e quando você está conversando com uma pessoa, você está se relacionando com alguém para conversar, para manter a conversa em dia, ele também vai te ensinar a, por exemplo, largar o celular, algo que literalmente te distrai, que vai te atrapalhar em relação a ter um vínculo com aquela pessoa. Ele vai te ensinar a hiperfocar também em conversas, em relacionamentos, e ele vai trabalhar a importância disso conforme o livro for avançando. Agora que você entendeu qual é o tema central do livro Hiperfoco, vamos entender agora por que você deveria ler esse livro. Como dito anteriormente, ele não é um livro nichado para um público específico, para um público que faz um trabalho intelectual específico. Ele é um livro muito abrangente para todos os tipos de público. Você só precisa ter 3 motivações para querer ler Hiperfoco. Uma, querer ser mais hiperfocado nas suas tarefas, você não ser facilmente distraível. 2, se o seu trabalho ele demanda mais criatividade. E 3, se você quer ser mais produtivo no geral, uma vez que a produtividade, ela tende a remunerar, por exemplo, muito mais as pessoas. Se você trabalha num serviço majoritariamente intelectual e você consegue desenvolver a capacidade de hiperfocar, naturalmente você vai entregar mais resultados, e quem entrega mais resultados numa empresa, no capitalismo no geral, com toda a certeza do mundo, consegue ser melhor remunerado. Então, se você quer ser mais produtivo, criativo e não quer se distrair, você quer hiperfocar nas tarefas, Chris Bailey fez o livro perfeito para você. Outro motivo do porquê você deveria ler o livro: se você é leigo em assuntos de produtividade e cérebro e ao mesmo tempo você tem todos esses problemas, com certeza o Chris Bailey fez um bom livro nesse sentido, porque ele não usa termos técnicos, ele não é um cara extremamente técnico, muito pelo contrário, ele vai usar uma linguagem muito simples e objetiva para falar sobre produtividade. Isso é um grande diferencial, novamente, se você é leigo, porque mesmo que você se depare com o termo hiperfoco e comece a entender um pouco mais sobre o cérebro, sobre as variáveis da atenção, Chris Bailey simplificou tudo isso e transformou em palavras simples aquilo que de fato é muito complexo. Logo, não se preocupe, se você é leigo no assunto, você não costuma ler livros técnicos, esse também é um dos melhores livros, principalmente no assunto produtividade, ele é um dos melhores livros para você começar. Sem dúvida, você deveria ler ele, principalmente se você quer entender sobre produtividade e ao mesmo tempo é leigo. Lembrando que não é porque ele tem uma linguagem simples e objetiva que ele é um livro ruim ou superficial, muito pelo contrário, ele é bem profundo no assunto. Por fim, se você tem problemas com distrações, ou seja, você não consegue focar no trabalho, você não consegue focar estudando, por algum motivo muitos pensamentos vêm na sua cabeça, mas você não consegue focar naquilo que realmente você deveria estar focando, novamente, o Hiperfoco do Chris Bailey é um livro que vai te ajudar perfeitamente nesse sentido. Inclusive, ele tem uma seção específica para falar de distrações como as redes sociais. Portanto, se você tem todos esses problemas, com certeza você deveria ler um livro. Então vamos fazer aqui um resumo dos motivos pelos quais você deveria ler o Hiperfoco do Chris Bailey. Primeiro motivo pelo qual você deveria ler o Hiperfoco do Chris Bailey: problemas para ser produtivo. Então, se você não é produtivo, se você não consegue produzir com foco, você deveria ler sim o Hiperfoco do Chris Bailey. Segundo motivo, não consegue ter foco para estudar. Ainda mais hoje em dia, muitos de nós sabemos, entendemos perfeitamente a importância de estudar. Novamente, para ser melhor remunerado, para você, querendo ou não, ter um futuro melhor. Portanto, se você tem problemas para estudar, leia o Hiperfoco do Chris Bailey que ele vai te ajudar. Terceiro motivo, quer ter ideias criativas, mas não sabe como tê-las. Isso daqui é um dos maiores diferenciais desse livro. Novamente, por meio do foco disperso, ele vai te ensinar a ter ideias criativas, que inclusive, ideias essas, técnicas, que eram usadas pelos maiores gênios da humanidade, inclusive Newton e Einstein, por exemplo. Ele dedica um tópico específico do livro só para você ser mais criativo. Quarto motivo, se distrai facilmente com objetos distrativos. Novamente, redes sociais, celulares, ou se você está no trabalho, e-mail, talvez reuniões que você acaba gastando muito tempo com elas, mas elas não são produtivas, acabam mais te distraindo. Tudo isso, Hiperfoco do Chris Bailey também vai te ensinar a lidar, principalmente com distrações. Quinto motivo, vive estressado e com a cabeça cheia de problemas. Como o Hiperfoco do Chris Bailey vai te ajudar em relação a isso? Ele vai te dar também técnicas de foco disperso para você conseguir recarregar suas energias mentais, e não só isso, como ele também vai te ensinar a lidar com essas distrações que vão te estressar no geral. Ou seja, se você tá num trabalho que tá extremamente chato, maçante e estressante, e isso acaba sendo tão estressante que você traz esse estresse para casa, Chris Bailey também vai te dar técnicas específicas
específicas para você lidar com o estresse do trabalho. Sexto e último motivo pelo qual você deveria ler é se você gostaria de ser mais produtivo e por isso ser melhor remunerado no seu trabalho. Como eu já expliquei anteriormente, quanto mais focado você for, quanto mais resultado você entregar por meio da produtividade do trabalho intelectual, maior tendência de você ser remunerado. Então, naturalmente, se você quer ser mais produtivo no trabalho e ser melhor remunerado, naturalmente o Chris Bailey vai conseguir te ajudar também. Então, se você se identificou com todos esses motivos pelos quais você deveria ler o Hiperfoco do Chris Bailey, todos esses 6 motivos que eu enumerei aqui, agora eu vou te dar 21 lições do livro para você aplicar ainda hoje, se você quiser ser mais produtivo, mais criativo. Vou te dar 21 lições que também vão te convencer a ler esse livro, correto? Então fica agora até o final, principalmente se você se identificou com tudo isso, principalmente pelos motivos pelos quais você deveria ler, e tente aplicar essas dicas, se possível, quanto antes. Elas com certeza vão te ajudar e, principalmente, não deixe de ler o livro na íntegra. Não é porque eu separei 21 lições aqui do livro que elas necessariamente vão estar perfeitamente completas ou que elas vão ser decisivas para você já aplicá-las ainda hoje. É interessante você juntar isso com a leitura do livro, porque mesmo que eu tente simplificar ao máximo a ideia aqui, o livro ele vai abordar a ideia do começo até o fim, enquanto eu tô tentando resumir e trazer isso para você que tá assistindo o vídeo. Portanto, não deixe de ler o livro na íntegra, por mais que eu tente ser o mais específico e simplificado possível. Eu não vou conseguir também ser o mais completo e o mais claro possível, uma vez que eu vou estar simplificando as ideias do Chris Bailey. O que ele tenta explicar em 5 páginas, eu vou tentar explicar em 2 minutos, ou seja, naturalmente eu vou estar simplificando e vou perder muita informação que talvez seria útil para você. Portanto, não deixe de ler o livro na íntegra. Primeira lição do livro Hiperfoco do Chris Bailey: cuidado para não viver a sua vida no automático. Qual que é o problema de viver a vida no automático? As pessoas, elas tendem a sempre tomar decisões no automático. Tudo bem, é normal você tomar decisões no automático, uma vez que você não vai conseguir planejar tudo. É um gasto de energia muito grande e o seu cérebro, naturalmente, ele tende a economizar energia o máximo possível. Porém, você também não pode tomar todas, literalmente todas as decisões no automático, inclusive as principais decisões da sua vida, porque o seu cérebro, ele vai tender a te atrapalhar. Ele vai atrapalhar você se você vive só no automático. E quando se trata de produtividade, ele vai te atrapalhar da seguinte maneira: ao invés de você fazer tarefas necessárias, trabalhos que são importantes para você, que vai trazer grandes resultados, o seu cérebro ele vai naturalmente querer economizar energia ou seguir aqueles estímulos que são mais interessantes, estímulos muito mais prazerosos. Logo, ao invés de você trabalhar em coisas importantes e necessárias, você vai trabalhar em coisas desnecessárias e coisas também que são distrativas. É aqui que o seu cérebro mais gosta de gastar energia, em coisas distrativas. E você é muito mais facilmente vítima de tarefas distrativas quando você vive no automático. Portanto, é fundamental que você tente planejar as tarefas que você vai fazer no seu dia, ao invés de você simplesmente só viver a sua vida sem se planejar, principalmente no seu dia, na semana e no ano. Evite ao máximo você viver e tomar decisões no automático. Escolher aonde a sua atenção vai estar é fundamental, principalmente se você quiser viver uma vida muito menos estressada e uma vida muito mais produtiva. E por mais que eu já abordei por cima aqui, há alguns minutos atrás, o que seriam os trabalhos que você deveria evitar de trabalhar no automático e os trabalhos que você deveria se preocupar, Chris Bailey, ele basicamente trabalha na ideia de 4 tipos de tarefas que existem. Ele monta um quadrante com 4 tipos de tarefas que você tem que prestar atenção quando você estiver executando tarefas. Sendo elas, então, tarefas desnecessárias, tarefas necessárias, trabalho intencional e trabalho distrativo. Lembrando, tarefa e trabalho são sinônimos aqui, não há diferença. Qual que é o problema desses 4 tipos de tarefa que ele monta um quadrante? Algumas delas são produtivas, outras são improdutivas, enquanto que existem também tarefas e naturalmente trabalhos que são pouco atraentes e atraentes. Ou seja, ele monta um quadrante no qual ele vai explicar que basicamente a parte de cima desse quadrante, que são as tarefas necessárias e tarefas intencionais, essas são as tarefas que você deveria focar, enquanto que o quadrante inferior, ou seja, o trabalho desnecessário e o trabalho distrativo, são os tipos de tarefas e trabalhos que você deveria evitar. E para resumir e explicar esses tipos de tarefas e trabalhos, vamos explicar cada um deles aqui então, novamente de forma resumida. O trabalho necessário é aquilo que a gente precisa fazer, mas não necessariamente é aquilo que gostaríamos de fazer. Ou seja, são tarefas pouco atraentes pra gente, por outro lado, são tarefas muito produtivas, principalmente na função em que a gente atua. São exemplos desse tipo de trabalho ou tarefa necessários, telefonemas sobre o orçamento da sua empresa ou reuniões com a sua equipe. Ou seja, são tarefas que, novamente, você precisa fazer elas apesar de elas não serem tão atraentes. A gente precisa até mesmo se obrigar a fazer essas tarefas.
tarefas. Do contrário, se a gente pudesse fazer por conta própria, naturalmente elas são tão pouco atraentes que a gente não faria. O segundo tipo de tarefa, trabalho, são os trabalhos e tarefas desnecessários. Basicamente, eles são uma forma ativa de preguiça. Isso porque eles não necessariamente fazem a gente alcançar algum resultado na vida. Portanto, eles são tarefas e trabalhos que a gente poderia facilmente evitar. Eles não têm resultado algum na nossa vida, não são produtivos, então, naturalmente, e, além disso, eles também são pouco atraentes. O terceiro tipo de trabalho é o trabalho distrativo. Qual que é a ideia por trás do trabalho distrativo? São tarefas muito atraentes, mas muito pouco produtivas. Por exemplo, você ficar respondendo mensagens desnecessárias ou acessar sites de notícia e passar tempo neles. Exemplos mais modernos: passar muito tempo no YouTube, sendo que você deveria estar fazendo algo mais produtivo, ou seja, por exemplo, redes sociais no geral. Essas são tarefas muito atraentes, porque normalmente a gente chega até esses sites, a gente faz essas tarefas porque elas estimulam a gente, elas trazem muito efeito de novidade no cérebro, ao mesmo tempo que estimula a gente a querer estar ali de fato, prestando a nossa atenção ali, porém, elas não fazem a gente alcançar um resultado que a gente quer, seja no trabalho, nos estudos, são tarefas distrativas naturalmente. E para resolver esse tipo de problema, em cair em tarefas e trabalhos totalmente distrativos, simplesmente você melhora a sua capacidade de administrar a sua atenção. Naturalmente você vai conferir essas dicas também de como lidar melhor com sua administração da atenção, conforme o vídeo for passando aqui e as lições forem surgindo no vídeo que eu tô fazendo aqui para você. Quarto e último tipo de trabalho do quadrante é o trabalho intencional. Basicamente, o trabalho intencional é o ponto ideal da produtividade. Normalmente são tarefas muito significativas pra gente e, ao executar esse tipo de tarefa, a gente tem resultados positivos na nossa vida também, não só no curto quanto no longo prazo. Esse é o tipo ideal de produtividade que a gente quer atingir, que é a tarefa intencional. Normalmente, o trabalho intencional, ele tá muito relacionado àquela tarefa que você normalmente não tem um prazo, uma tarefa que você não tem uma certa urgência para entregar. Ela é uma tarefa que parte de você, da sua intenção, do que você quer da sua vida ou o que você quer resolver naquele momento, e por conta disso você vai lá e executa ela para ter resultados significativos em relação, por exemplo, ao seu propósito de vida. Naturalmente, ele é o tipo ideal de produtividade, enquanto que também é o tipo mais difícil de ter, porque para você trabalhar com intencionalidade, você precisa ter intenção. Intenção parte do seu propósito. Portanto, por mais que seja o tipo de tarefa ideal, ele é um dos mais difíceis de se atingir, naturalmente, porque não é natural. Ele não é viver no automático. Você não tem intenções no automático, você tem intenções a partir de planejamento, por exemplo, de uma melhor administração da sua atenção. Então, idealmente, é só você focar nos quadrantes superiores que você vai ter uma vida mais produtiva, uma vida melhor, enquanto que os quadrantes inferiores, distrativos e tarefas desnecessárias, são o que você deveria evitar quando você pensa em produtividade. Portanto, a primeira lição desse livro é: não viva no automático, principalmente se você quer atingir resultados relevantes na sua vida. E para isso ele explica, o Chris Bailey, quais são os 4 tipos de trabalhos que existem, quais você então deve evitar e quais você deve focar em tentar trazer na sua rotina. Segunda lição do livro: nossa capacidade de foco é super restrita e limitada, mas nós podemos aumentá-la. Quem não leu o Hiperfoco do Chris Bailey, com certeza deve ter a premissa de que tem que ser, na sua rotina, muito produtivo, super hiperfocado, indistraível a todo momento, a toda hora. Ou seja, a pessoa acredita que o ideal de produtividade é ser indistraível a maior parte do tempo, sendo que Chris Bailey no livro ele explica que isso é impossível. Basicamente impossível. Isso é basicamente um devaneio que as pessoas têm sobre produtividade ou uma idealização exacerbada de um resultado que naturalmente não condiz com a realidade. Isso porque, de acordo com o autor, a gente passa 47% do tempo divagando, ou seja, tendo um foco disperso. Naturalmente isso acontece porque o nosso cérebro ele tem o seguinte incentivo: desde a idade das cavernas, a gente precisa estar a todo momento entendendo o que está acontecendo no nosso ambiente. Por exemplo, o homem das cavernas ele não poderia hiperfocar, ter um foco exacerbado em fazer uma fogueira, enquanto ignorava, por exemplo, uma onça entrando na caverna. Se ele fizesse isso, ele provavelmente não ia sobreviver, naturalmente, e ele não só não ia sobreviver, como ele ia acabar tendo uma vida muito mais difícil, principalmente levando em conta o ambiente que ele estava. Naturalmente, natureza, onde existem muitas ameaças, ao mesmo tempo que existem muitas oportunidades de prazer, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E ele, então, portanto, ele não poderia hiperfocar em uma só tarefa, ele tinha que ter ali a capacidade de ter a sua atenção
atenção em um canto, ao mesmo tempo que ele podia prestar atenção no outro. Ou seja, ele tá ali prestando atenção na fogueira, enquanto ele identifica ameaças, ao mesmo tempo que ele se preocupa com a esposa dele, com os filhos e com a alimentação que ele ia ter, se ele ia precisar caçar ou não, se ele tinha estoque de alimento ou não. Ou seja, são muitas preocupações que acabaram moldando o cérebro, conforme explica o Chris Bailey, a beneficiar aqueles que conseguem ser desfocados em determinadas tarefas. Ou seja, você ter um foco, um tempo de foco menor em uma tarefa para você prestar atenção em outras. Naturalmente, foi isso que a seleção natural acabou privilegiando e chegou a gente aqui, mesmo nos tempos modernos, onde você não tem tantas ameaças e a disponibilidade de comida também é bem mais acessível, mesmo a gente vivendo num ambiente em que faz sentido a gente hiperfocar, por isso a gente tá em vídeos como esse para aprender a hiperfocar, o nosso cérebro ele não foi desenvolvido para isso. Ele tá ali nos tempos das idades das trevas. Portanto, o nosso foco ele é super restrito, não só na capacidade dele, como no tempo também. Ou seja, você não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo, enquanto você também não consegue focar por um período grande de tempo em um só objeto de atenção, por exemplo. Portanto, o livro até deixa isso claro, você não deve ficar preocupado com, por exemplo, você estar distraído. Na verdade, isso é a normalidade. A normalidade é você estar distraído. Você tá ali tentando estudar, ao mesmo tempo que o seu celular te chama atenção, ou uma pessoa te interrompe e você vai lá e presta atenção nela. Esse é o normal. O anormal é você hiperfocar, você conseguir, por um período de tempo muito grande, estudar, por exemplo. Isso é a coisa normal. Ou seja, o nosso cérebro não foi feito para trabalhos intelectuais, ele não foi adaptado, ele não foi criado para trabalhos intelectuais. Ele foi feito para identificar ameaças, buscar prazer, tudo isso ao mesmo tempo em que ele está exposto a um ambiente em que existem muitos estímulos. É por isso que os celulares, eles chamam muito a nossa atenção, porque a todo momento ele tem um fator novidade, ele tem um fator estímulo, prazer, medo. Um vídeo no YouTube, ele tenta, ou seja, no Shorts, no Instagram, TikTok, ele traz ali estímulos de prazer, traz estímulos de medo, tudo isso ao mesmo tempo. Portanto, o normal é você estar distraído, o anormal é você estar hiperfocado. O seu trabalho, portanto, é aumentar o seu foco atencional, o seu tempo de atenção nas tarefas, tudo isso por meio do treino, por meio das técnicas, por exemplo, que o Chris Bailey passa, e com o passar do tempo que você for treinando elas e for adaptando seu cérebro a uma necessidade maior de foco em uma tarefa só. E essa capacidade de foco, essa sua capacidade de conseguir processar informações, o Chris Bailey chama de espaço atencional. Basicamente, espaço atencional é a capacidade de você processar informações, de reter elas e principalmente de você conseguir focar no objeto de atenção. Basicamente, é só você imaginar um círculo e dentro desse círculo tá ali vários pontinhos. Esses pontinhos, eles são basicamente as informações que você está processando, tudo aquilo que você está obtendo de conhecimento, tudo isso dentro do círculo significa o seu espaço atencional, é o círculo, e os pontinhos são aquilo que você consegue prestar atenção e reter. Quanto mais você aumenta o seu círculo, maior seria o seu espaço atencional. E, uma vez que o seu espaço atencional é maior, maiores também são as informações que você processa e maiores são as informações que você também consegue lidar. Ou seja, é a atenção e também a retenção daquele conhecimento. Se você ficou confuso com a ideia do círculo, do que seria o espaço atencional, uma analogia muito boa para explicar o espaço atencional é relacionar ele com a memória RAM de um computador. Ou seja, o tamanho dessa memória RAM, vamos dizer assim, 256 GB ou 1 TB de memória RAM, isso a gente vai chamar de capacidade dela, no caso é a capacidade da memória RAM. E, comparando com o cérebro, seria a sua capacidade de trabalho. Quanto maior, mais informações cabe dentro. E o espaço que há dentro dessa memória, por exemplo, se você tem 1 TB de memória RAM, porém você usa apenas 100 dela, isso seria o seu espaço da memória de trabalho, ou seja, aquelas informações que já estão ocupando agora a sua memória, tanto a RAM, né, no caso do exemplo do computador, ou a sua memória do cérebro. Logo, espaço seria aquilo que você está usando de informação, aquilo que você está processando agora, enquanto que a capacidade seria o tamanho da memória RAM. Logo, você, lendo o livro do Chris Bailey, você quer aumentar a sua capacidade, ou seja, 256 GB, você quer aumentar para 1 TB ou de 1 TB para 2, você quer atuar trabalhando na capacidade, aumentar a sua capacidade, no exemplo da memória RAM, e o que você quer trabalhar, ou seja, aquilo que você quer focar, seria o que a gente chama de espaço da memória, o espaço utilizável da memória. Então, assim como na memória RAM, o computador não necessariamente está todo momento utilizando
tudo o que há de disponibilidade de espaço, o seu cérebro também, ele não tá a todo momento utilizando todo o seu espaço. Naturalmente existem essas duas diferenças, então por isso que é a melhor analogia que o Chris Bailey usa. É só você pensar na memória RAM. Memória RAM é igual ao seu cérebro, o que também deixa muito claro algumas percepções que você pode ter em relação ao seu espaço atencional. Se a memória RAM, o espaço dela, você tem a capacidade de espaço de 1 tera, porém você coloca um trabalho na memória RAM que também pega 1 tera ou até mesmo pega mais, naturalmente seu computador ou ele vai travar ou ele vai acabar com aquelas tarefas, porque ele não tem capacidade para lidar com todo esse trabalho. Há um cheirinho de queimado aqui, mas eu quero que se f***. O seu cérebro ele funciona da mesma maneira. Ele tem uma capacidade específica, alguns mais limitados, outros maiores, dependendo do treino que a pessoa tem em hiperfocar, por exemplo, dependendo do quanto ele aumentou a sua capacidade de espaço atencional. Ao mesmo tempo que o seu cérebro tem uma capacidade específica, não dá para mensurar ela, mas você naturalmente vai ver que ela é bem limitada e varia de pessoa para pessoa. Não existe uma medida mensurável, então naturalmente você vai testar. Ao mesmo tempo que existe então essa capacidade, existe o quanto você também consegue pôr de trabalho, ou seja, o limite. E naturalmente, se você tenta chegar no limite máximo do seu espaço atencional, isso vai gerar, por exemplo, estresse. Ou se você atua trabalhando com menos trabalho, ou seja, você tem uma capacidade sobrando e você não está usando ela toda por meio do trabalho, você, por exemplo, vai começar a ter naturalmente pensamentos de divagação. Você vai ter mais ou menos o que seria o foco disperso. E por outro lado, o hiperfoco seria você utilizar toda a sua capacidade sem que necessariamente isso gerasse estresse, ou seja, você usa toda a sua capacidade de trabalho do cérebro, porém o hiperfoco você faz isso ao mesmo tempo que você não se estressa, você não gera estresse e consegue focar no seu trabalho. Ou seja, existem 3 medidas que você precisa entender aqui. Você transbordar a capacidade de trabalho do seu cérebro, que aí sim você vai gerar estresse, você vai começar a esquecer as coisas, você não vai conseguir ser produtivo. A segunda variável você utiliza toda a sua capacidade por meio do hiperfoco, isso não gera estresse e ao mesmo tempo te torna totalmente produtivo, enquanto você não tem espaço no seu espaço atencional para distrações, porque naturalmente toda a sua capacidade está sendo utilizada naquele trabalho intelectual. E a terceira variável você não usa todo o seu espaço atencional e o seu cérebro ele vai conseguir começar a trabalhar por meio do foco disperso em tarefas, por exemplo, mais criativas. Você vai começar a ter insights, ideias, porque o seu cérebro está com atenção de sobra para começar a divagar. Por fim, uma outra propriedade muito interessante do espaço atencional é você desenvolver a metaconsciência. A metaconsciência basicamente é você entender aquilo que está passando na sua mente e refletir. Você ter a consciência se, por exemplo, o que está no seu espaço atencional deveria estar ali ou não. Portanto, a metaconsciência ela vai funcionar para você entender o que está passando no seu espaço atencional e filtrar o que é importante ou não. Será que você deveria estar dando a sua atenção para mexer nas redes sociais? Será que enquanto você trabalha, você realmente tem ocupado toda a sua atenção com aquela tarefa, ou a sua tarefa é tão simples que o seu espaço atencional não é preenchido por ela? Tudo isso você consegue desenvolver através da metaconsciência. E é aqui que você lida com as distrações, que você entende o seu tédio e principalmente consegue hiperfocar, porque você vai voltar a sua atenção aos trilhos se você reflete sobre aquilo que está passando no seu cérebro. Então essas são as propriedades interessantíssimas do porquê o seu foco é limitado e como lidar com ele. Essa é a segunda lição que o livro passa, que você com certeza vai aprender e, por consequência, vai conseguir ter muito mais facilidade para hiperfocar e ser criativo nas suas tarefas do dia a dia. Terceira lição: desenvolva a metaconsciência se você quer ser indistraível. Como eu já expliquei anteriormente, a metaconsciência ela tem a função de ver o que está passando no seu espaço atencional. Portanto, se você está se distraindo com alguma coisa na sua rotina, é por meio da metaconsciência que você vai resolver esse problema. Ou seja, estou mexendo no celular. Por que eu estou mexendo no celular? Será que eu deveria estar mexendo no celular nesse exato momento? Por que eu estou aqui no Instagram? Será que o meu tempo está sendo melhor utilizado aqui? Você vai desenvolver a metaconsciência se você trabalha com intenção. Naturalmente é a lição número 1 aqui. Não viva no automático. Planeje o que você quer fazer e, por meio do planejamento, utilize a metaconsciência, porque é aqui que você vai lidar com as distrações. O problema da distração no geral é que as pessoas estão ali distraídas com a tarefa, mas não refletem o que elas estão fazendo no momento presente. Elas não têm o ato de pensar sobre o pensamento, a metaconsciência. E por isso, elas acabam ali distraídas, vivendo no automático, porque elas
não refletem sobre aquilo que tá roubando a atenção delas. Portanto, se você quer ser alguém mais indistraível, você quer parar de se distrair com as coisas, começa a refletir sobre aquilo que tá roubando a sua atenção. Mas reflete de uma forma profunda. Será que você deveria estar ali? Será que eu não tô perdendo tempo? Será que eu não tô fracassando a minha vida por meio da falta de atenção ou na minha atenção estar no lugar errado? Tudo isso é função da metaconsciência. Uma vez que você desenvolver ela, é praticamente impossível você ficar distraído por um longo período de tempo. Novamente, a gente passa 47% do tempo distraído com pensamentos divagatórios. Ou a gente também passa a maior parte do tempo naturalmente distraídos, por meio do piloto automático. Portanto, é só a metaconsciência que vai fazer você se livrar desse ladrão de produtividade. Quarta lição: estar ocupado não é sinônimo de ser produtivo. Simplifique o seu espaço atencional. O erro de muitas pessoas é acreditar que se você tem várias coisas para fazer, é sinal que você é produtivo, correto? Não, errado. Você não é produtivo se você tem várias coisas na cabeça. Qual que é o problema? Como eu fiz a analogia anteriormente, se você tem uma memória RAM, no caso o seu cérebro, se você tem uma memória com uma capacidade limitada, ao mesmo tempo que você tenta preencher isso com muito trabalho, ou seja, com muitas tarefas, muitos lembretes, muitas coisas complexas que você tenta fazer ao mesmo tempo, se você mistura tudo isso com uma capacidade cerebral de atenção baixa, a tendência é que você sobrecarregue o seu espaço atencional, e uma vez que o seu espaço atencional fica sobrecarregado, você tende a esquecer, por exemplo, a sua intenção original. Se você tinha que estudar um tópico específico, porém você está ao mesmo tempo preocupado com o que você vai fazer mais tarde, você não está externalizando preocupações em lista de tarefas, se você junta tudo isso e deixa no cérebro todo um monte de tarefa, um monte de pendência, um monte de preocupação, tudo ali misturado, você não externaliza ou não acaba ignorando essas tarefas, você sobrecarrega o seu espaço atencional e esquece aquilo que você ia fazer. Por exemplo, estudar. Você pode esquecer o tópico que você ia estudar. Uma cena comum que acontece com quem também sobrecarrega o espaço atencional, por exemplo, você tinha um motivo para ir na cozinha da sua casa, só que você tá tão preocupado com várias outras coisas que você chega na cozinha e esquece o que ia fazer. Isso também é um sintoma, normalmente, de sobrecarga de espaço atencional, conforme explica o Chris Bailey. E para resolver esse problema, basicamente você tem que simplificar o seu espaço atencional por meio das intenções e da metaconsciência. Reflita se aquilo que tá passando na sua cabeça realmente deveria ser uma preocupação do presente. Aí você faz isso por meio de externalizar, por meio de uma lista de tarefas a fazer. Diários aqui também funcionam muito bem. De repente você tem preocupações mais subjetivas e abrangentes, então você você deveria ter ali um caderno para você anotar o que tá passando na sua cabeça, aquilo que te preocupa. Isso também vai te ajudar a tirar aquilo que tá do seu cérebro e colocar no caderno. Você tem que externalizar tudo aquilo que você te atormenta, justamente para você simplificar o seu espaço atencional e focar naquela intenção, naquela tarefa que você planejou fazer no dia, sem que as coisas te distraiam. Como eu disse, naturalmente, se você externalizar aquilo que tá passando no seu cérebro para alguma coisa fora dele, no caso, externalizar para um caderno, externalizar para uma lista de tarefas a fazer, principalmente a lista de tarefas, isso é muito importante. O seu cérebro não foi feito para guardar informações, ele foi feito para ser criativo. Se você externaliza tudo isso, você simplifica o seu espaço atencional, vai ter menos coisa ali para você pensar, para você refletir, ou coisas que vão te atormentar no geral, e como resultado, vai ficar muito mais fácil da sua tarefa principal, a sua intenção principal, preencher todo o seu espaço atencional sem que haja conflito com outras coisas querendo roubar a atenção. E uma das frases do livro que elucida muito bem essa ideia é a seguinte, abre aspas, atenção sem foco é perda de tempo. Ou seja, Chris Bailey ele deixa claro, se você não tem intenção, você vai sobrecarregar o seu espaço atencional acreditando que botar várias tarefas ali pra fazer, você lidar com várias coisas ao mesmo tempo, é ser produtivo, sendo que na verdade você tá só sobrecarregando a sua mente e se estressando. Aliás, pra finalizar aqui essa lição, quanto mais você sobrecarrega o seu espaço atencional, que isso fique claro, quanto mais você sobrecarrega o seu espaço atencional, mais estressado você vai ficar. Novamente, seu cérebro não foi feito para guardar informações, ele foi feito para ser criativo. Portanto, evite sobrecarregar a sua atenção com vários objetos de preocupação, vários objetos que vão ali roubar a sua atenção da tarefa principal. Quinta lição, trabalhe com intenção. O que é intenção? Apesar de eu já ter citado várias vezes aqui, vamos agora falar só sobre essa lição específica do livro. Trabalhar com intenção. Basicamente é você se planejar, ou seja, você sabe exatamente o que você vai fazer no dia, naquele momento em específico, naquela semana, quiçá também no mês e também no ano. Você se planejou para saber exatamente aonde a sua atenção vai ficar. Ou seja, aqui vai até uma frase que elucida muito bem essa ideia do Chris Bailey, que é basicamente a seguinte, abre aspas, a intenção tem que absolutamente preceder a atenção. Ou seja, não adianta você querer hiperfocar
hiperfocar, você focar a sua atenção numa tarefa, sendo que você nem sabe o porquê você tá querendo fazer ela. Portanto, uma vez que você saiba exatamente os motivos pelos quais você deveria focar em fazer uma coisa e você se planeja para isso, fica muito mais fácil você, por exemplo, não se distrair. Além disso, a intenção, ela tem como objetivo também diminuir o seu estresse, uma vez que você vai, como na lição anterior, vai simplificar o seu espaço atencional adicionando uma intenção, algo que você tem que fazer, pronto e acabou, nada tem que interferir nessa sua intenção principal, assim como você também diminui o seu esquecimento. Então, novamente, porque você simplificou o seu espaço atencional, o que vai gerar, novamente, um hiperfoco, ou seja, toda aquela atividade, aquela intenção vai ocupar todo o seu espaço atencional sem que ele transborde e você vai conseguir executar a tarefa com foco total. E aqui vão 3 dicas do Chris Bailey para você ter o hábito de adicionar intenções na sua rotina. Primeira dica: escolha 3 intenções para fazer no seu dia. Qual que é a ideia por trás disso? Você vai se limitar a fazer essas 3 intenções, essas 3 tarefas principais até o final do seu dia, você vai se comprometer a fazer elas, enquanto ignora todo o restante que não é tão importante quanto. Ou seja, você vai simplificar o seu espaço atencional, que vai diminuir o seu estresse e vai facilitar que você hiperfoque e termine uma tarefa. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você pode selecionar 3 intenções no seu dia, que é, por exemplo, ler livros por um período de tempo, terminar um relatório complexo no seu trabalho e, terceira sugestão, por exemplo, você poderia focar em sair com a sua família, sem, por exemplo, mexer no celular. Essas 3 intenções, se você cumprir elas até o final do dia, você seria tão produtivo quanto uma pessoa que executou 6 tarefas. Só que qual que é a diferença? Ao selecionar 3 intenções específicas ao invés de 6, você facilita, como eu disse, aonde o seu foco vai. E 3 intenções muito bem elaboradas já são suficientes para você ter um dia produtivo, principalmente se a sua tarefa for extremamente complexa, seja no trabalho, em casa ou até mesmo nos estudos. Portanto, a primeira dica do Chris Bailey é: escolha pelo menos 3 intenções para fazer no seu dia e se planeje para fazer isso. Ou seja, todo dia ali você vai ter que ter 3 intenções para fazer no seu dia. Do contrário, você tende a ser improdutivo. Você tende a trabalhar sem intenção, e trabalhar sem intenção é praticamente viver no automático. Segunda dica: determine quais são as tarefas mais significativas. Ou seja, é só você filtrar o que realmente é relevante de se fazer naquele momento. Quando você vai definir as intenções, você vai novamente ter várias preocupações, vai ter muito mais do que 3 intenções para querer fazer no dia. E é aqui que você vai selecionar o significado daquelas tarefas, daquelas intenções no seu dia. Quanto mais significativo for, maior é a sua preocupação em executar ela o quanto antes. Ou seja, às vezes a sua intenção pode ser fazer um relatório que já é muito mais urgente no trabalho, o seu patrão já está pedindo agora, do que você pegar e facilitar a vida de um companheiro no trabalho executando uma tarefa dele. Ou seja, você vai ver aquilo que é mais significativo naquele momento e você vai executar uma ordem de prioridades. É claro, tudo depende do quanto você valoriza uma tarefa. É por isso que você tem que ter esse ritual sempre de avaliar aquilo que é mais significativo. De repente, ajudar o seu amigo no trabalho com o relatório dele pode ser mais importante e significativo do que entregar a tarefa urgente que o patrão está pedindo, mas quem vai definir isso é você. O importante é que, no fim das contas, você defina 3 intenções e quais, naturalmente, você vai ver que existem mais coisas que você precisa fazer, mesmo que existam, sei lá, 20 intenções que você precisa fazer. Você vai lá e determina quais são as top 3 e executa elas primeiro. Depois você vai lá e atualiza quais são as top 3 preocupações que eu tenho que fazer agora. E, naturalmente, você vai conseguir ser muito mais intencional no seu trabalho. Terceira dica: adicione alarmes de consciência. Quando você define as suas intenções e também define quais são as mais significativas e urgentes de se fazer naquele momento, quais você realmente deveria fazer, você agora vai hiperfocar para fazer elas. Você vai focar em não se distrair para executar elas o quanto antes. E um dos problemas que você pode enfrentar é a divagação do pensamento. É você começar a ter pensamentos intrusivos enquanto você está trabalhando, por exemplo. E se, sei lá, eu não entregar isso para um patrão? Ou você vai ter vários pensamentos ali. Sei lá, o que eu vou comer em casa? São pensamentos que vão acabar sendo intrusivos naquela tarefa que você vai estar fazendo. Às vezes é um relatório, às vezes é ler um livro, ler um manual. Naturalmente, o seu cérebro ele vai buscar esses estímulos mais interessantes. O que eu vou comer daqui a pouco? Todos esses são pensamentos intrusivos que vêm justamente por conta da capacidade do cérebro de buscar estímulos novos a todo momento. E para lidar com esse problema de uma forma muito melhor e interessante, você pode adicionar um alarme, literalmente um alarme mesmo, que vai tocar em um certo período de tempo e a função dele é lembrar você de toda vez que ele tocar, você ter a metaconsciência. O que eu tô prestando atenção agora? Se você fazer esse alarme tocar de 5 em 5 minutos, de 5 em 5 minutos você vai estar ali refletindo aonde a minha atenção está nesse momento. Ou seja, é um exercício para você trabalhar a metaconsciência
juntamente com a intenção e, ao mesmo tempo, você voltar aos trilhos quando você estiver distraído. Essa dica do alarme é incrível. Se você começar a utilizar ela agora, principalmente se você tiver uma intenção específica para trabalhar, fica muito mais fácil de você não se distrair, por exemplo, com o celular ou com pensamentos internos, como eu disse, se preocupar com o que vai comer daqui a pouco, ou o que vai fazer em casa, ou o quão chato o seu patrão é. Esse alarme de consciência vai facilitar muito essas tarefas. E lembre-se, não se julgue, não culpe o seu cérebro se você perceber que você está distraído. Normalize você estar distraído. O que é anormal é hiperfocar. Portanto, se você está em busca daquilo que não é o comum, naturalmente você tem que pensar nisso como um treino, uma espécie de vou treinar a minha atenção para que em algum momento eu consiga aumentar o tempo que eu consiga focar numa tarefa. E é aqui que o alarme de consciência entra, ele vai te ajudar nesse sentido. Sexta lição, o cérebro não foi feito para o trabalho intelectual. Então, como eu dito anteriormente, é só você lembrar do exemplo do Homem das Cavernas. Como seria se ele tentasse hiperfocar acendendo uma fogueira? Naturalmente, ele não ia conseguir sobreviver no ambiente em que ele vivia, um ambiente caótico, cheio de estímulos e perigos. Não só perigos também, como prazer. Então, ele tinha que se preocupar com a comida, com a reprodução, com outros fatores envolvendo ali o ambiente que ele estava, como ele ia dormir, como ele ia lidar com as próprias demandas, com a demanda de terceiros, a demanda da sua tribo. Portanto, nosso cérebro não foi adaptado para hiperfocar numa tarefa. Portanto, não se julgue, não se culpe por não conseguir focar em alguma coisa. Nosso cérebro não foi feito para focar. Então, se você chegou até aqui, basicamente você foi adaptado por seleção natural a ser esse tipo de pessoa, uma pessoa desfocada, uma pessoa que tá querendo estudar ao mesmo tempo que quer mexer no celular, ao mesmo tempo que quer comer, ao mesmo tempo que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não se julgue. Até porque quanto mais você se julga, quanto mais você vê isso como negativo, quanto mais você quer reprimir esse fato do seu cérebro, mais difícil fica para você aprender a hiperfocar numa tarefa. Ou seja, se você quer estudar, se você quer trabalhar de forma mais focada, naturalmente você tem que entender, parar de se julgar em relação às suas distrações e começar a refletir, principalmente sobre o que te distrai. Naturalmente, metaconsciência e tudo aquilo que a gente já abordou anteriormente nas outras lições. Sétima lição, é possível ser multitarefas. Exatamente isso você ouviu, é possível você ser multitarefas. Aí você deve estar se perguntando agora, nossa, mas você não acabou de explicar que você tem que hiperfocar, que o seu cérebro ele tem um espaço atencional que é limitado. Sim, de fato, tudo isso é fato. Seu cérebro é focado, ele tem um foco focado, a energia também é limitada, então, ou seja, o seu espaço atencional é restrito, a sua energia é limitada, e mesmo assim você consegue ser multitarefas. Porém, vale aqui uma reflexão. Você talvez entendeu errado o que seria a ideia de multitarefas? Pois bem, com certeza você entendeu errado. Isso porque o Chris Bailey explica que existe uma diferença entre ser multitarefas e você mudar a sua atenção várias vezes. Você já refletiu sobre isso? Por exemplo, multitarefas por Chris Bailey é você reunir uma tarefa de hábito com uma tarefa complexa, ou misturar uma tarefa habitual que tem vários elementos e lidar com elas ao mesmo tempo. Isso é diferente de você estar ali numa tarefa complexa e querer mudar para outra tarefa complexa. Existe uma diferença entre mudar a atenção e lidar com um tópico, um tópico de atenção que dilua a sua atenção ali. Vou explicar melhor. Você consegue lavar a louça ao mesmo tempo que você escuta um audiobook ou vê um vídeo no YouTube. Isso é possível porque o seu espaço atencional, ele faz caber essas duas tarefas ao mesmo tempo. Não é o recomendado. O Chris Bailey vai explicar isso mais pra frente no livro. Porém, você consegue sim, por exemplo, também não só com uma tarefa complexa como uma tarefa habitual, ou seja, lavar a louça, que é um hábito, com uma tarefa mais complexa, que é ouvir um audiobook e entender ele, você não só consegue fazer isso, como você também consegue fazer tarefas habituais, ou seja, andar, caminhar, respirar, tudo, e olhar para algum lugar, você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, isso é multitarefas. Por outro lado, o que você não consegue fazer é ler um livro enquanto dirige um carro. Isso é impossível, porque ler um livro demanda uma atenção muito grande, assim como dirigir um carro também demanda uma atenção muito grande. Ou seja, se você ficar a todo momento lendo o livro, você não consegue prestar atenção num pare. Você não consegue fazer o seu carro parar, você não vai nem tá vendo, na verdade, o pare na rua para você literalmente parar o carro. Você vai ignorar porque você tá 100% com o espaço atencional coberto pelo livro. Ou você também não vai conseguir dirigir muito bem e ler o livro, porque naturalmente você vai focar ali na estrada, em parar o carro, em acelerar. Você vai ter essas preocupações e vai ignorar o livro. Os dois ao mesmo tempo você não consegue fazer. Ou seja, o que as pessoas entendem por multitarefa é tentar, por exemplo, ler o livro e dirigir o carro. Só que, sei lá, você lê um pouco o livro, depois você vai lá e olha pra rua, isso é impossível. Esse tipo de troca de atenção, que as pessoas confundem que isso seria ser multitarefas, não faz o menor sentido. O que você tá fazendo é só trocar a sua atenção. E, uma vez que o nosso foco atencional é limitado,
limitado e a gente não tem energia infinita para para ter uma atenção em algum tópico, existe também uma terceira variável. Você começa a ter resíduos atencionais quando você troca a atenção várias vezes. É uma outra característica do espaço atencional. Ou seja, vou dar um exemplo mais palpável para você. Se você começa a escrever um relatório muito complexo e depois você troca a sua atenção para, por exemplo, uma reunião, o relatório que você estava quebrando a cabeça anteriormente para escrever, para resolver e mandar pro seu patrão, ele não saiu da sua cabeça. Ele continua lá atormentando você. Ou seja, você vai para a reunião pensando no relatório. E pode ser que quando você saia dessa reunião e volte pro relatório, exista um resíduo de atenção da sua reunião. Ou seja, você vai estar escrevendo um relatório preocupado com os tópicos que foi abordado na reunião. Ou seja, é muito prejudicial para sua atenção, para o seu hiperfoco, você ficar mudando a atenção várias vezes de um lugar para o outro, porque você vai ter não só uma dificuldade em interpretar essas informações, como também vai gerar um resíduo. Você vai começar, dentro do seu foco atencional, colocar um monte de preocupações que você poderia simplesmente evitar, não trocando de atenção várias vezes ao longo do dia. É claro que é impossível você começar o dia pensando numa coisa e terminar pensando no mesmo tópico. Porém, quanto mais você evitar essa troca de atenção, maior a tendência de você hiperfocar, uma vez que você não vai ter resíduos atencionais na sua mente. E aqui vão 3 combinações, então, de foco que você consegue fazer ao lidar com uma tarefa. A primeira dela é algumas tarefas habituais, ou seja, você consegue andar, correr, respirar e tudo isso você consegue fazer ao mesmo tempo. Então, essa é a primeira combinação que você consegue fazer. Segundo, uma tarefa complexa com uma tarefa habitual. Ou seja, não é o recomendado, mas, como eu dei o exemplo anterior, você consegue lavar a louça ao mesmo tempo que você escuta um audiobook, por exemplo. Isso pode sim sobrecarregar o seu espaço atencional, porém, ainda assim ele cabe, principalmente dependendo da tarefa. Tudo depende da tarefa e da sua capacidade de espaço atencional. Terceira combinação, uma tarefa complexa com espaço atencional sobrando. Aqui é o ideal, aqui é o que você deveria buscar. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que você está lendo um livro, você só, por estar apenas lendo o livro ali, você talvez vai ter um espaço atencional sobrando, o que vai te abrir portas, por exemplo, para trabalhar com a metaconsciência. Quando você se distrair, como existe um espaço atencional sobrando, a metaconsciência vai ter espaço para fazer você refletir. Será que eu tô focado no livro? E caso você de fato venha se distrair, novamente, o que é normal você se distrair, você ainda tem espaço atencional sobrando para refletir sobre a qualidade daquela atenção que você está tendo. Então, se você se distrair, por meio da metaconsciência, você vai lá e volta para os trilhos. Então, o ideal é você fazer uma tarefa complexa e deixar espaço atencional sobrando, porque aí você consegue trabalhar a metaconsciência. 8ª lição, foque em poucas coisas. Ou seja, tente se planejar na sua rotina para tentar focar no menor número de pendências e tarefas possíveis. Isso porque até mesmo no nosso trabalho já surgem tarefas espontâneas, coisas que você tem que lidar ali na hora, nos seus estudos, enquanto você tá na sua rotina, já surgem coisas que você precisa lidar ali de forma espontânea. Portanto, se você conseguir se planejar para evitar esse tipo de problema, ou seja, você conseguir se planejar, focar em poucas coisas para eventualmente você lidar com essas poucas coisas de uma maneira satisfatória, de preferência se planeje e faça isso. Porque, novamente, você vai ter menos estresse, você vai conseguir se planejar melhor, você vai conseguir hiperfocar melhor e, por consequência de tudo isso, você vai ser muito mais produtivo. Essa é a dica do Chris Bailey. Planeje-se para focar em poucas coisas e naturalmente você vai ser muito mais produtivo. 9ª lição. Cedo ou tarde você irá se distrair e vai desfocar. Novamente, 47% do tempo, segundo o Chris Bailey, a gente passa divagando, passa em foco disperso. A gente não consegue prestar atenção. Ou seja, normalize isso. Você não gosta de trabalhar, o seu cérebro não foi feito para trabalhar com coisas intelectuais. Portanto, normalize ao máximo a distração e trabalhe com a metaconsciência, que também já foi explicada aqui. Sempre esteja refletindo sobre o que naquele momento está roubando a sua atenção. E uma vez que você consiga identificar isso, você sim vai conseguir lidar melhor com as distrações. Mas a princípio, não se culpe, o que é normal é você se distrair. 10ª lição. Jamais hiperfoque sem eliminar distrações, tanto as internas quanto as externas. Bom, basicamente, quando você vai hiperfocar, você vai escolher basicamente um objeto de atenção extremamente chato,
ou seja, não estimulante, para colocar a sua atenção ali. Só que tem novamente aquele atrito em relação a sua atenção, o seu cérebro busca coisas que são estimulantes, coisas que chamam a atenção e são muito mais prazerosas. Portanto, a sua tarefa é, se você quer hiperfocar, principalmente se a tarefa for extremamente intelectual e chata, tediosa, pouco estimulante, a sua missão é primeiramente tirar do seu ambiente todas as distrações externas, ou seja, aquilo que está ao seu redor, quanto as distrações internas, aquilo que passa na sua mente. Então, só para deixar claro, distrações externas são tudo aquilo que vem de fora do seu ambiente. Então, só você pensar, o seu quarto onde você estuda, a sua sala, a sua cozinha, o seu escritório de trabalho, tudo isso tem distrações, tem objetos, tem coisas que vão querer roubar a sua atenção. Tem esse tipo de distração, as externas, e também tem as internas, que é basicamente os pensamentos, as memórias, tudo aquilo que vem diretamente da sua cabeça. Normalmente é o que você tem até mais controle também no geral. Como então a gente poderia, por exemplo, eliminar as distrações externas? Basicamente é só você planejar com antecedência, refletir sobre o que está roubando a sua atenção. Pode ser o celular, pode ser um colega de trabalho que está te atrapalhando. Será que se você trabalha ou estuda em casa, será que não são parentes que acabam fazendo muito barulho ou realmente demandam a sua atenção e acabam te tirando do foco? Se você identificou que de fato é tudo isso que eu falei ou alguma coisa semelhante, basta que você se planeje para lidar com isso. Então você vai lá e conversa com as pessoas que te atrapalham, ou você vai lá e deixa o seu celular em outro cômodo. Normalmente são coisas que você consegue lidar também, mas são coisas externas. Então pode ser que são coisas que estão no seu controle, como deixar o seu celular no outro cômodo, como também podem ser coisas que estão fora do seu controle, como trabalhar num escritório aberto, no qual você não consegue evitar que os seus colegas de trabalho tentem conversar com você. Então, analise com antecedência tudo aquilo que rouba a sua atenção e tente atuar. Aquilo que está no seu controle, maravilha. Aquilo que não está no seu controle, não tem muito o que fazer. Ou você muda de ambiente, ou você tenta lidar com esse fato mesmo estando no ambiente. O importante é você se planejar e tentar lidar com isso com antecedência. Já para lidar com as distrações internas, aquilo que vem da nossa mente, ou seja, pensamentos, lembranças embaraçosas ou não, tudo aquilo que vem diretamente do seu cérebro, infelizmente acaba vindo esses pensamentos, você não tem muito o que fazer. Para lidar com eles, basta que você externalize, você tire de dentro da sua cabeça aquilo que está te atormentando. Então, vale aqui a dica do diário ou de uma lista de tarefas a fazer. Se você tentar guardar na cabeça que 6 horas da tarde você precisa buscar o seu filho, isso pode acabar te atrapalhando, vai criar uma preocupação a mais. Para você lidar com esse tipo de preocupação da melhor maneira possível, tem uma lista de coisas a fazer, ou de preferência softwares que te ajudem a lembrar. Então, por exemplo, você pode colocar nesse software que você precisa buscar o seu filho às 6 horas e um lembrete às 5 horas ou às 4 horas do mesmo dia, para te lembrar que você fez essa tarefa, você anotou, você precisa realmente ir executar essa tarefa, e para não ter o risco de esquecer, para você realmente ficar totalmente despreocupado, você vai lá e coloca uma notificação no seu celular. Nesse caso, é uma distração que vai te ajudar, desde que você tenha controle de uso das redes sociais. Ou você pode sim, de fato, acabar pegando ali uma agenda física e anotando. O importante seja qual for a ferramenta, sendo ela ruim ou não para você, aquela que você melhor se adaptar, o importante é você tirar aquilo que está na sua cabeça e externalizar para um objeto à parte. De preferência um objeto que não te atrapalhe, como por exemplo o celular. Mas, se você sabe lidar bem com o celular, principalmente depois de entender nesse vídeo como você lida com as distrações, com toda a certeza do mundo, é melhor externalizar uma tarefa que você precisa fazer no celular, que você acaba utilizando no seu dia a dia, do que tentar guardar no seu cérebro. Isso vai evitar o estresse, que é a principal coisa que a gente quer evitar também. O estresse e ser mais produtivo no geral. Eu ainda tenho mais 10 lições desse livro para apresentar para você. Porém, eu preciso passar um recado para você que gosta de ler livros técnicos e que gostaria de ter o hábito da leitura. Principalmente o hábito de ler pelo menos um livro por mês e reter o conhecimento igual eu retenho, igual o conhecimento que eu consigo reter lendo os livros e passar para você aqui nesse vídeo. Normalmente o problema do leitor de livros é principalmente motivação, ou seja, não encontra motivo para ler, o que acaba tornando a leitura tediosa, ou até mesmo ele não vê sentido algum em ler livros. Então, se você tem a tendência de querer ler livros assim, se você gosta desse tipo de assunto, mas você não tem motivação para pegar um livro para ler, para comprar, ou até mesmo você compra e não lê, ou você lê um pouco e não consegue continuar a leitura, se você tem problema para ler livros técnicos que são extremamente chatos de ler, de fato, como eu tô explicando aqui nesse vídeo, são tarefas intelectuais muito pouco estimulantes, mas que o resultado delas é extremamente significativo na sua vida. Se você gosta de ler livros assim, vou recomendar para você ver aqui no primeiro link da descrição o e-book Arte da Leitura. É um livro que eu escrevi tentando te mostrar não só técnicas para você reter mais conhecimento dos livros, para você
lidar melhor com o hábito da leitura, como na prática, por ser um e-book, você vai estar aplicando essas mesmas dicas para começar a ler mais livro, ter uma melhor retenção deles, lendo justamente um livro, e não um livro físico, um livro digital, que é o maior dos desafios. Portanto, se você quer ler mais livros, se você quer ter o hábito da leitura de uma vez por todas, dá uma conferida no primeiro link da descrição, que é o e-book A Arte da Leitura, que eu mesmo escrevi, visando te ajudar a ler mais livros, correto? Dá uma conferida lá e eu garanto pra você, você vai ter muito mais motivação para ler livros, talvez uma motivação infinita para ler livros, ao mesmo tempo que você vai ter uma retenção muito maior do conteúdo, que eu também mostro pra você qual é a melhor forma de estudar o livro, mesmo que isso demore, mesmo que isso te tome tempo. Eu vou te ensinar como ler livro para você, por exemplo, ter o mesmo nível de retenção que eu tenho para fazer os vídeos que eu tô fazendo aqui no canal. Uma retenção que vai te ajudar não só a entender o livro, como relacionar ele com a sua vida. Um exemplo disso é o conhecimento que eu consegui adquirir lendo o livro A Arte da Sedução e relacionar ele com tópicos que nem sequer são abordados no livro, como por exemplo personagens de filme ou cases de sedução que você consegue relacionar não só ali na série, você consegue entender na série, no filme, seja o que for, como também na sua vida real, o que melhora os seus relacionamentos, melhora, por exemplo, as suas finanças, se você gosta de assuntos financeiros, ou melhora qualquer outro assunto que você tiver problema e queira resolver por meio dos livros. Confere o e-book Arte da Leitura, que eu garanto pra você que você vai melhorar a sua leitura e a sua vida no geral. Lição número 11. Determine um tempo para focar numa tarefa, para hiperfocar na tarefa no caso. Por que é importante você definir um tempo? Uma vez que o hiperfoco é basicamente você preencher o seu espaço atencional por completo por meio de uma tarefa intelectual, ou seja, você cobrir todo o seu foco com um só objeto de atenção, é importante você relembrar, como eu já dito anteriormente, que você tem uma capacidade de foco limitada, ao mesmo tempo que a sua energia não é infinita. Portanto, naturalmente, você em algum momento vai devagar, você vai começar a desfocar. E para evitar isso, para que essa experiência de desfocar, que vai acontecer eventualmente, seja uma experiência ruim, basta que você determine tempos específicos para hiperfocar. Naturalmente, quando você estiver no começo dos seus estudos, da sua tentativa de hiperfoco, os tempos que você vai conseguir hiperfocar vão ser muito curtos. Chris Bailey, ele cita, por exemplo, que o normal, algumas pesquisas que ele traz no livro, é normal que as pessoas foquem por apenas 40 segundos, principalmente se elas trabalham usando o computador, porque são tantos objetos de atenção ali, como por exemplo, novas abas, aplicativos, as próprias redes sociais, são tantos objetos ali tentando roubar a sua atenção, que na média, se você usa o computador, você consegue só focar por 40 segundos. Ou seja, como é que você consegue trabalhar para aumentar esse tempo? Determine, não só lide com as distrações, como já dito anteriormente, como também você deve determinar o tempo que você deve hiperfocar. No começo vão ser tempos curtos, você não vai conseguir focar por horas. Porém, à medida que você for treinando a sua atenção, naturalmente você vai conseguir melhorar o seu tempo. Então, talvez você comece com 5 minutos, você vai tentar se forçar a focar numa única tarefa por 5 minutos, depois você aumenta para 10, 15, meia hora, até o quanto a sua atenção permitir. Lembrando que se a média, principalmente de pessoas que utilizam computador para trabalhar, é 40 segundos de hiperfoco, você consegue focar sem se distrair com alguma outra coisa, se a média é 40 segundos, focar 5 minutos seguido em alguma coisa já vai te dar resultados totalmente significantes na sua vida, principalmente no seu trabalho produtivo. E imagine então você conseguir fazer 30 minutos seguido, vai ser ainda mais incrível. Portanto, treine a sua atenção determinando tempos também de hiperfoco. Naturalmente você vai melhorar conforme o passar do tempo. Você vai conseguir, por meio dessas pequenas conquistas, focar por 5 minutos, focar por 10, 15 direto, sem distrações. Por meio dessas pequenas conquistas, você vai focar cada vez mais conforme o tempo passa e você treine mais o seu espaço atencional juntamente com a sua atenção. Vale ressaltar também que você não só deve definir o tempo que você vai hiperfocar, como também os horários. O horário depende de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa vai estar mais produtiva nos primeiros horários da manhã, assim como ela pode estar à tarde ou quem sabe à noite. Tudo depende da pessoa em específico. Porém, a regra geral é: veja quais momentos do dia você se distrai menos. Normalmente esses são os horários que você vai conseguir hiperfocar em uma tarefa. Então determine eles com antecedência, se planeje. Se às 11 horas é o horário que você melhor hiperfoca, maravilha, foca nesse horário. Se planeje para colocar suas tarefas mais complexas às 11 horas. Aí você vai lá, hiperfoca, produz e maravilha. Portanto, não só defina o quanto tempo você vai hiperfocar, como também defina os horários, buscando sempre aqueles horários que você é mais produtivo. 12ª lição: dispersar o seu foco também é ser produtivo. Essa é muito controversa. Então, como é que a gente vai explicar isso? Nas palavras do próprio Chris Bailey compara o foco disperso com o hiperfoco da seguinte maneira, abre aspas: o hiperfoco significa se concentrar em uma coisa. O foco disperso envolve focar em nada específico. Com o hiperfoco, você direciona a sua atenção para fora. Com o foco disperso, você direciona a sua
atenção para dentro. Um significa atenção, o outro significa desatenção. Fecha aspas. Ou seja, o que isso significa na prática? Basicamente, significa que você, para ter o foco disperso, pegue uma cadeira, sente nela e deixe os pensamentos rolarem. Literalmente é só isso. Normalmente você também vai pensar, durante sessões de foco disperso, em coisas relacionadas ao futuro, ao presente e um pouco sobre o passado. Um momento que a gente costuma ter hiperfoco, mas as pessoas não percebem por não terem a percepção da existência do próprio foco disperso geral, é quando a gente está tomando banho. Quando a gente tá tomando banho e tá ali tranquilo, tomando banho, etc. Como é uma tarefa habitual e ao mesmo tempo ela é uma tarefa relaxante, ela traz um certo prazer pra gente, normalmente é no banho que a gente costuma ter alguns pensamentos sobre como foi o dia do trabalho, como foi, o que você quer naquele momento no presente, o que você quer comer. Normalmente é ali que você começa a ter esses pensamentos do foco disperso. Basicamente, tomar um banho é um foco disperso sem querer. Também é por isso que muitas pessoas acabam gostando de tomar banhos demorados, justamente por esse prazer, por essa capacidade de sair do estresse do trabalho, por exemplo, para literalmente não pensar em nada específico. Isso é o foco disperso, quase que de forma sem querer. Você acaba indo por um foco disperso sem querer. Qual que é o resultado disso? Você também costuma ter ideias criativas justamente quando você está no foco disperso. Alguma vez você já teve uma ideia genial enquanto tomava banho? Então, se você teve, você agora sabe que você estava numa sessão de foco disperso, só que de forma não intencional. Como você traz então o foco disperso de forma intencional, ou seja, você quer ter um foco disperso naquele momento? Basta que você traga a mesma essência de quando você está tomando banho. Você faz alguma atividade habitual, ou seja, algo que você já costuma fazer e não ocupa todo o seu espaço atencional, porque não é uma tarefa complexa, ou você simplesmente nem faz nada, você só pega, senta e fala: por 30 minutos eu vou prestar atenção no que está passando na minha cabeça. Só que lembrando, existem 3 formas de foco disperso também. E eles variam bastante entre eles, principalmente dependendo do seu objetivo. Porém, como eles por si só já são um tópico grande e complexo, definir quais são os 3 tipos de foco disperso, vou abordar isso num outro vídeo, que se ele for lançado aqui no canal, ele vai estar nos cards aqui do vídeo, certo? Porém, vamos entender primeiro quais são os benefícios do foco disperso na sua rotina, porque como prometi pra você, eu disse que o foco disperso ele vai te ajudar a hiperfocar mais. Então, quais são esses benefícios? Basicamente, os 3 benefícios são definir planos para o futuro e para sua vida, ou seja, você vai conseguir pensar melhor no futuro e se planejar para ele. Segundo, ele vai recarregar suas energias, ou seja, basicamente o foco disperso funciona como um carregador para o celular. Se você entra em foco disperso, você vai recarregar suas energias mentais, principalmente para hiperfocar depois. Basicamente, ele é tipo o descanso do seu cérebro, ao mesmo tempo que você também não deixa de estar parado, você consegue construir ideias criativas por ele. E é justamente esse o terceiro benefício do foco disperso, você aumenta a sua criatividade, porque uma vez que seu cérebro não vai estar hiperfocado, ele vai estar ali em foco disperso, pensando em coisas aleatórias ou não, você vai conseguir também ligar pontos, você vai conseguir ser mais criativo no geral para dar uma solução criativa, porque justamente o seu cérebro está ali, trabalhando em segundo plano para dar soluções criativas. E um dos exemplos de foco disperso mais conhecidos, principalmente foco disperso pensando em aumento de criatividade, foi o que o Newton, o cientista, ele teve. Quando a maçã caiu na cabeça dele e ele desenvolveu a teoria da gravitação universal, basicamente ele estava numa sessão de foco disperso, pensando sobre o tema, tentando entender a natureza, e através da maçã foi ali que ele teve um insight. Será que a gravitação, no caso ele chamou de gravitação depois, porém na hora ele não sabia, obviamente. Porém, quando a maçã caiu na cabeça dele, ele pensou, o que será que é isso? Será que, por exemplo, alguma coisa está atraindo ela? E a partir desse insight que ele teve em uma sessão de foco disperso, ele teve um aumento da criatividade dele para solucionar um problema basicamente intelectual. E foi ali, a partir dessa sessão de foco disperso, ele começou a trabalhar na ideia da gravitação universal, uma das coisas mais estudadas e conhecidas por meio do Newton. Portanto, se você quer ter ideias de gênio, basicamente você tem que também trabalhar o seu foco disperso. Basicamente é por meio do foco disperso que você tem ideias criativas, como a do Newton, como a do Einstein e vários outros cientistas que precisavam resolver um problema complexo que, por meio do hiperfoco, jamais haveria possibilidade. Ou seja, tem coisas que o hiperfoco ajuda, ao mesmo tempo tem coisas que o foco disperso ajuda.
ajuda você. Tudo depende da tarefa e daquilo que você quer resolver. Um outro exemplo, para finalizar essa lição aqui, um outro exemplo muito conhecido de foco disperso para resolver um problema foi o que o Arquimedes fez. Basicamente, ele estava na banheira, ou seja, tomando banho, e ele também estava refletindo sobre como que ele ia resolver o pedido que o rei fez a ele, que era entender como calcular o volume de uma coroa irregular. Basicamente, enquanto ele estava tomando banho, ele teve um insight. Ele entrou na banheira e percebeu que a água começava a escorrer daquela banheira que ele estava. E a partir só desse insight simples, enquanto ele tomava banho, ele conseguiu entender. Talvez para calcular o volume de uma coroa irregular, eu posso mergulhar ela num líquido. Ou seja, o simples fato dele estar na banheira fez ele conseguir resolver um problema complexo. Ele entendeu que ele pode utilizar um líquido para calcular o volume de um objeto, por exemplo. Isso é tão criativo que é só por meio do foco disperso. É algo tão complexo e ao mesmo tempo tão abstrato que é só em sessões de foco disperso que você consegue resolver um problema assim. No hiperfoco, por mais que você ali tivesse ativamente prestando atenção na tarefa, tentando resolver o problema, o seu cérebro ele não iria estar trabalhando com a criatividade, ele iria estar trabalhando com todas aquelas experiências que você já tem, só que focado em resolver um problema objetivo, não linear. Por outro lado, o foco disperso ele tem a capacidade de resolver problemas complexos não lineares. 13ª lição: descansar não é ócio. Ou seja, basicamente, você sim deve fazer pausas, principalmente se você quer ser mais produtivo. Por mais contra-intuitivo que seja, é necessário. Do contrário, você pode entrar em burnout e parar de vez. Ou seja, você não vai ser produtivo. Pausas são extremamente importantes. Tanto é que o Chris Bailey mesmo diz no livro, isso daqui que eu vou falar agora, abre aspas, fazer mais pausas com certeza significa trabalhar de maneira mais inteligente e realizar mais. Ironicamente, quanto mais ocupado estiver, mais vai precisar delas. Fecha aspas. Ou seja, o nosso cérebro precisa de pausas, não adianta. Se você não dá uma pausa, se você não parar um momento para, por exemplo, até mesmo entrar em foco disperso, ou simplesmente não focar em nada específico, dificilmente você vai conseguir voltar a trabalhar com foco total. Pausas são extremamente necessárias, principalmente quando se fala de hiperfocar em alguma coisa. Sem elas, por exemplo, você não consegue recarregar suas energias para voltar a hiperfocar em alguma coisa. Logo, se você não tem energia para hiperfocar, você fica muito mais fácil, você é muito mais vítima de momentos de piloto automático e também de distrações, inclusive de celular. Portanto, se você estiver trabalhando em algo complexo, sim, faça pausas. Faça pausas principalmente para recarregar a sua energia e poder voltar com tudo na hora de hiperfocar em alguma coisa. 14ª lição: o cérebro liga informações e ideias criativas por meio dos pontos. O que seria um ponto, então? Para o Chris Bailey, ponto seria um conhecimento, uma informação que você processou por meio dos estudos ou até mesmo por meio das suas experiências pessoais. E é aqui que o cérebro tira as ideias criativas. Como que ele vai funcionar, então? Quando você entra em foco disperso, você começa a ligar esses pontos, esses conhecimentos, informações, experiências pessoais de maneira criativa e, vamos dizer assim, turbinada. Você vai turbinar a união dessas informações por meio do foco disperso. E é aqui que vem as ideias criativas, porque você consegue relacionar coisas totalmente abstratas e desconexas no momento do foco disperso por meio das ligações de pontos. Naturalmente, seu cérebro está fazendo isso a todo momento. Desde que você adquira conhecimento, experiências e assim por diante, você já vai ligar esses pontos automaticamente no seu dia a dia. Porém, você acelera, você torna isso ainda mais eficaz quando você entra em foco disperso. Por exemplo, quando Arquimedes teve a ideia criativa de solucionar o problema do cálculo do volume de um objeto irregular entrando na banheira, naturalmente ele sabia muito do tópico que ele estava estudando, que ele estava tentando resolver, ele tinha muitos conhecimentos de várias áreas correlatas ou não, e foi só um momento em que ele estava em foco disperso que ele conseguiu reunir todos esses conhecimentos, mais o insight de estar ali tomando banho, para dar a solução que ele precisava. Naturalmente, é impossível você dar uma solução muito criativa sem que você seja uma pessoa, vamos dizer assim, minimamente inteligente. Obviamente que nesse caso a inteligência é a capacidade de você ler, de você adquirir conhecimento e dali, tá ali tendo muitas ideias, adquirindo muitas ideias também, para dar uma solução criativa. Portanto, basicamente, o cérebro, segundo o Chris Bailey, faz isso. Quanto mais pontos ele tiver, quanto mais conhecimento, informações e experiências, pro Chris Bailey, ponto significa isso, maior a probabilidade de você resolver problemas complexos de forma criativa. Basicamente, a criatividade é isso. Dessa forma, para você diferenciar perfeitamente como adquirir mais pontos de qualidade, mais conhecimento útil, que de fato vai te ajudar, basicamente é só você pensar assim, talvez assistir TV ou estar nas redes sociais seja pontos inúteis.
coisas que não vão te ajudar no longo prazo. Ao mesmo tempo que ler um livro sobre um tópico, sobre um problema, vai te dar muito mais bagagem para, num momento de foco disperso, você resolver um problema de forma criativa, porque você uniu um conhecimento muito complexo, com uma experiência de vida sua, para resolver um problema que não tem uma solução linear, você não consegue resolver ele de uma forma lógica, e sim de uma forma criativa. 15ª lição: quanto mais sabemos de um assunto, menos espaço atencional ele vai ocupar. Ou seja, o que isso significa? O que essa 15ª lição quer dizer pra gente? Quanto mais você estuda sobre um assunto, menos espaço atencional ele vai ocupar. E se ele ocupa menos espaço atencional, você consegue ter muito mais efetividade em resolver aquele problema, ao mesmo tempo que a metaconsciência vai ter espaço para atuar. Ou seja, busque estudar, tente entender mais sobre um assunto que você está falando, que eventualmente você vai conseguir ser muito mais eficiente na hora de hiperfocar e resolver esse problema, assim como você também vai dar uma solução bem mais fácil para aquilo. Em outras palavras, tenta pensar em um momento que você está estudando para uma prova. Se você domina o assunto, fica muito mais fácil você entender ainda mais daquilo, porque naturalmente você já domina os conceitos básicos e agora você vai para os conceitos avançados que não vão ser nada difícil de serem entendidos. Por outro lado, se você tenta estudar para uma prova da escola ou da faculdade ali de última hora e sem entender nada da matéria, é muito mais difícil, você vai ter muito mais dificuldade de hiperfocar, você vai devagar com muito mais facilidade, você não vai conseguir obter resultados legais com aquele estudo e naturalmente você vai ter dificuldade de fazer a prova, porque é um assunto novo, é um assunto que você não domina, é um assunto que ocupa muito espaço atencional, talvez a ponto de transbordar o seu espaço atencional. Portanto, se você quer hiperfocar melhor, quanto mais você entende daquele assunto, melhor. Ponto. Um outro exemplo que deixa isso ainda mais claro. Um instrumentista, uma pessoa que toca violão há muito tempo, ela vai ter muito mais facilidade em tocar uma música complexa ao mesmo tempo que canta e entende todas as nuances daquela música. Ele vai ter muito mais facilidade de fazer isso por estudar por muitos anos, por ouvir muita música e também tocar muito o instrumento. Ele vai ter muito mais facilidade de tocar músicas complexas e cantar. Simplesmente, ele vai ter muito mais essa facilidade do que uma pessoa que não toca instrumento ou que começou a tocar faz pouco tempo. Dessa forma, quanto mais você entende de um assunto, quanto mais você tem experiências com aquele assunto, menos espaço atencional ele vai ocupar e, naturalmente, mais eficiente você será. Além disso, quando a gente entende mais de um assunto, as decisões automáticas elas são muito mais sábias. Então, quanto mais você entende de um assunto, mais você pode se dar o luxo de tomar decisões instintivas, decisões automáticas. Porque, naturalmente, você de fato vai estar ali munido de informações subconscientes daquele tópico que você domina. 16ª lição. Foco disperso e hiperfoco ficam muito mais ricos quando você tem mais pontos valiosos como bagagens, experiências assim por diante. O que isso quer dizer? Foi o que já foi dito anteriormente. Se você é uma pessoa que estuda bastante e vai hiperfocar, seu cérebro vai lidar muito melhor em resolver aquele problema no hiperfoco, administrando muito melhor o espaço atencional. Enquanto que no foco disperso, se você quer dar uma solução criativa não linear para um problema complexo, naturalmente você vai ter muito mais insights valiosos do que uma pessoa que não estuda, que não tem experiência, que não tem bagagem e conhecimento. Portanto, a 16ª lição aqui é basicamente a seguinte: o que você está consumindo na internet agora? O que você está consumindo de conhecimento no seu dia a dia também? Quanto mais você presta atenção naquilo que consome e busca conhecimento útil é basicamente coisas que você aprende que vão servir no longo prazo, quanto mais você se mune desse ambiente, você se expõe a ambientes que tem muito conhecimento, pessoas que são inteligentes, ou livros, ou lugares que vão te dar conhecimento, quanto mais você se expõe a isso, maiores são as tendências de você se tornar uma pessoa muito mais efetiva, tanto no hiperfoco quanto no foco disperso. Busque conhecimento, basicamente. Quanto mais conhecimento você busca, melhor você será em resolver problemas e principalmente será muito mais produtivo. 17ª lição. Nem todo conhecimento que é útil será divertido também. O que significa? De fato, ler um livro não é tão interessante quanto mexer nas redes sociais. Isso é um fato. Ler um livro não será, principalmente livros técnicos, não é tão divertido quanto estar ali no Instagram, vendo quem postou foto. Não vai ser, isso é fato. Portanto, a tendência não é a regra, mas a tendência é que quanto mais útil com o conhecimento, mais chato ele será. Portanto, para você equilibrar isso, primeiro, se você consome conteúdo que é divertido, mas não é útil, tipo assistir filme apenas por entretenimento, não corte isso da sua rotina. É interessante sim você ter alguma coisa que te diverte, senão a sua vida vai ser um completo tédio e você vai ser muito mais suscetível às distrações. Porém, vale acrescentar que se você começar a acrescentar consumo de conteúdo útil na sua rotina, é inevitável que você vai ter mais tédio, você vai ter vontade de não
não ser inteligente no geral. Você vai ter vontade de querer tacar fogo no livro. É normal. Então todo conhecimento útil, denso e importante, ele sim vai ser chato, e é aqui que tá a importância de você ter intenção. Você saber exatamente aquilo que você quer resolver para justamente buscar pontos muito mais valiosos, conhecimentos que realmente vão ser úteis. Mesmo assim, fique claro uma coisa: se você conseguir consumir mais conteúdo denso, mesmo que ele seja tedioso, você vai perceber lá na frente que sessões de foco disperso e hiperfoco vão ser muito mais significativas. Portanto, tenha paciência agora no presente para você no futuro aproveitar do seu cérebro, que agora tem muito mais informação valiosa para resolver um problema. 18ª lição: programe horários no seu dia para ter eurecas. Basicamente, a eureka é o termo popularizado pelo Arquimedes, o cientista que resolveu o problema do cálculo do volume. Quando ele conseguiu ter a ideia criativa para calcular justamente o volume de um objeto irregular, ele saiu nas ruas dizendo eureka. Basicamente, eureka quer dizer, descobri alguma coisa, ou tive uma ideia. Ela é sempre relacionada a momentos que você tem insights muito criativos. Então, se você quer ter insights criativos de forma frequente, assim como teve o Arquimedes, basicamente você precisa reservar horários do seu dia para justamente ter as eurecas. Então, basta que você reserve, por exemplo, das 4 até as 5 horas da tarde, eu vou simplesmente só ter sessão de foco disperso para resolver problemas. Não tem problema. É muito recomendado que você faça isso mesmo, pois assim você vai ter ideias criativas, só que de forma habitual. Uma frase do Chris Bailey que elucida a importância de você ter foco disperso, você ter um horário de foco disperso, é a seguinte, abre aspas: todos os gênios investiram tempo e esforço para alcançar a grandeza, fecha aspas. Ou seja, eles não só foram extremamente dedicados naquilo que eles fizeram, como eles dedicaram tempo para isso. E esse tempo, às vezes, era reservar um tempo para um foco disperso. Ou seja, não é mágica você ver gênios tendo ideias totalmente incríveis. Na verdade, é muito replicável. Basta que você não hiperfoque, você não pense em nada específico, ou naturalmente você escolha um dos 3 tipos de foco disperso, que eu não abordei aqui nesse vídeo, mas pretendo abordar no canal. Basta que você escolha um dos 3 tipos de foco disperso e, eventualmente, você vai ter uma ideia criativa, você vai conseguir resolver um problema complexo. Mas, naturalmente, você precisa ter o esforço de estudar, de ter ali conhecimentos úteis, assim como você também dedica tempo de forma habitual para ter esses momentos de insights. Então, basicamente, para você ter uma eureka, reserve um tempo só para você não pensar em nada, tá ali tranquilo, deixando os pensamentos fluírem na cabeça, assim como acontece no banho, que eventualmente você vai ter eurecas. É inevitável. Por fim, normalmente, para você ter eurecas, você precisa pelo menos reservar mais do que 15 minutos. Pelo menos é a dica do Chris Bailey no livro. Se você reserva menos que isso, não tem problema. Naturalmente, você não vai conseguir ter eurecas, porque para você ter uma ideia criativa realmente relevante, vai demandar muito mais que 15 minutos. Quanto mais tempo você tiver de foco disperso, melhor. Porém, mesmo que você tenha menos de 15 minutos, no mínimo, o ato de você utilizar o foco disperso em horários específicos vai te dar a capacidade de trabalhar com mais intenção. O que, visto anteriormente, é extremamente importante, não só nesse caso do foco disperso para recarregar as energias, como também para ter a metaconsciência, para você trabalhar com muito mais intenção e ser mais produtivo na hora que você for hiperfocado. 19ª lição: a pouca diferença entre pensamento positivo e a autoilusão. Mas o que isso significa? Basicamente, é fato na produtividade que quanto mais você estiver feliz, quanto maior estiver o seu humor, mais produtivo você será. Porém, o Chris Bailey traz algumas noções muito importantes sobre isso. Por exemplo, ele traz algumas pesquisas no livro que dizem que, por exemplo, pessoas que pensam positivo em relação a emagrecer, mesmo que elas estejam ali ativamente trabalhando na ideia de pensar positivo, o resultado acaba sendo pior para esse tipo de pessoa que busca ativamente pensar positivo. No caso do emagrecimento, pode ser que as pessoas até mesmo não emagreçam, elas engordem quando elas tentam apenas pensar positivamente. Pessoas que também, segundo o Chris Bailey, estão em recuperação de cirurgia, se elas apenas pensam positivo, elas também tendem a ter uma recuperação muito mais demorada. Ou seja, pensar positivo no geral vai mais te atrapalhar do que ajudar. Porém, você precisa de fato estar feliz. Você precisa estar feliz para ser mais produtivo, para você emagrecer mais facilmente e também você se recuperar de uma cirurgia. Como então você consegue aumentar os seus níveis de felicidade sem necessariamente pensar positivo? Que seria basicamente uma ilusão. E, de acordo com o autor, basta que você gaste tempo com atividades que realmente te deixem feliz. Atividades que estimulem felicidade em você e não necessariamente só pensar positivo. Nisso, o autor dá 5 atividades que podem aumentar os seus níveis de felicidade, sendo elas: 1. Fazer amor. É isso mesmo que você entendeu. 2. Fazer exercícios. 3. Falar e investir nos seus relacionamentos. 4. Jogar, no caso, jogos mesmo. E 5.
ouvir música. Essas atividades, elas são extremamente úteis para aumentar a sua felicidade. E vale um adendo aqui, o autor deixa claro que a primeira, no caso fazer amor, ela é uma das atividades que mais estimulam a felicidade. Não tem nada que se compare com ela. E em relação à produtividade e humor, quanto mais feliz você estiver, melhor vai ser para ser produtivo por 3 questões. Primeiro, um humor positivo aumenta o seu espaço atencional. 2, melhora da capacidade em recordar informações com rapidez, ou seja, você vai se lembrar de informações com muito mais facilidade. E o terceiro fator do humor na felicidade é consumir informações de maneira mais ativa, ou seja, você vai ser muito mais proativo em consumir informações quando você está feliz. Enquanto isso, ter um humor negativo tem 8 consequências na sua produtividade, sendo elas: diminuição do espaço atencional. 2, menor produtividade. 3, maiores chances da mente divagar contra a sua vontade e menor atenção você dará àquilo que realmente precisa. 4, você terá que se preocupar muito mais em relação a lidar com distrações. 5, as distrações serão mais pautadas no passado e em ruminar eventos passados, diminuindo as suas chances de divagar para planejar o futuro, além de estruturar menos ideias produtivas. Ou seja, você vai ter muito mais dificuldade em pensar no futuro e se planejar, porém você vai pensar mais no passado em coisas negativas, o que é extremamente péssimo na produtividade. 6º, o efeito Zergnack aumentado. Isso eu posso abordar em um outro vídeo, porque ele é um efeito que por si só é muito complexo, mas basicamente o efeito Zergnack é a tendência do seu cérebro em se lembrar muito mais de tarefas que você não terminou. É a questão do resíduo atencional, por exemplo, que já foi abordado aqui. 7ª consequência negativa, dificuldade em recuperar sua atenção e voltá-la aos trilhos. E 8ª consequência negativa, pensar com muito mais frequência nos próprios fracassos. Lição número 20. Álcool e cafeína podem te ajudar na produtividade. Calma, se você é um bebum da vida, calma, relaxa. Deixa eu te explicar primeiro. Chris Bailey, ele explica que o álcool e a cafeína, elas têm funções na hora de você trabalhar com produtividade e criatividade. O álcool, ele é muito mais relacionado a tarefas criativas, ou seja, o álcool ele vai inibir o seu foco, ele vai fazer você divagar com muito mais facilidade, o que vai trabalhar com sua criatividade. Uma vez com o foco disperso, ele demanda que você literalmente deixe os pensamentos virem na cabeça e você divague sobre eles. Porém, vale um adendo muito importante aqui. O autor ele não recomenda o uso do álcool, porque o álcool ele também tira o seu controle. Então, o que você quer no foco disperso é desfocar e focar na hora que você quiser, ou seja, você entrar no foco disperso quando você quiser e entrar no hiperfoco também quando você quiser. Então, o álcool ele naturalmente vai inibir a coisa mais importante que você tem, que é o seu autocontrole. Então, sim, o álcool tem benefícios em relação ao foco disperso, porém, ele não é extremamente recomendado pelo autor, mas o autor também reconhece os benefícios, principalmente em relação, no caso do foco disperso. Já a cafeína, ela tem muito mais função em relação a você hiperfocar, porque a cafeína ela vai facilitar que o seu cérebro foque em uma tarefa só, enquanto que o efeito negativo da cafeína seria o efeito dela metabolizada no organismo. Então, no caso, você vai ter, por exemplo, mais sonolência, você vai ficar mais cansado, você vai ter sim um pico de energia, mas quando vir a ressaca, ela vem forte. Basicamente, esses são os efeitos da cafeína e do álcool na produtividade. Lembrando, o autor não recomenda que você utilize álcool. Ele só reconhece os benefícios, principalmente se você quer divagar com mais facilidade. Porém, a custo do controle, principalmente das ideias que você vai ter, ou o controle seu quando você precisar hiperfocar. Por fim, a última lição, lição 21. Procure evitar hiperfocar em trabalhos que estejam em escritório aberto. O que é um escritório aberto? Basicamente, são lugares onde as pessoas se reúnem para trabalhar juntos no mesmo lugar. E uma das características ruins desse tipo de ambiente de trabalho é que você não tem controle sobre ele. Ou seja, distrações, pessoas querendo conversar com você, você não tem controle, o que afeta diretamente o hiperfoco. Tanto é que o Chris Bailey diz isso daqui sobre os escritórios abertos, abre aspas, nós nos distraímos com 64% mais frequência em um ambiente aberto e também somos interrompidos por outras pessoas mais vezes. Um escritório aberto pode prejudicar seriamente sua produtividade, se você faz um trabalho que exige atenção. Ou seja, evite hiperfocar em escritórios abertos. Porém, qual que é o benefício do escritório aberto? Escritórios abertos, ele permitem que você consiga trabalhar num único projeto sem mudar para o próximo com muito mais foco. Ou seja, por você estar num ambiente mais colaborativo, naturalmente a sua equipe vai seguir um projeto do começo ao fim sem trocá-lo, justamente porque você vai estar em um projeto colaborativo. Portanto, esse é um dos benefícios do escritório aberto. Ou seja, em resumo, não trabalhe em escritórios abertos se você precisa focar em tarefas em que o hiperfoco seja totalmente importante para você
você executar tal tarefa. E utilize escritórios abertos, principalmente se você tem trabalhos hiper colaborativos, no qual a ligação de ideias entre os membros da equipe, principalmente as suas ideias, seja de extrema relevância. Então, nesses dois contextos, em um você vai usar o escritório aberto, no outro você não vai utilizar. Sobre o escritório aberto, basicamente é isso que o Chris Bailey fala. Agora, conclusão aqui sobre o livro, principalmente para você que já chegou até o final desse vídeo. Primeiramente, parabéns por estar interessado em ler livros como esse, ou no assunto no geral. Isso porque a leitura ela tem inúmeros benefícios na sua vida, principalmente a leitura de livros técnicos. Esse livro, por exemplo, é um grande exemplo disso. Mesmo com um tema extremamente complicado, como foco, atenção e cérebro, se você ler um livro como esse, o Hiperfoco do Chris Bailey, dificilmente você vai ter problemas com produtividade, principalmente produtividade, hiperfoco e problemas de criatividade, graças ao foco disperso, principalmente se você entendeu ele. Mesmo que eu consiga sintetizar todo o conhecimento aqui e passar para você de forma resumida, ainda assim garanto para você que a melhor experiência possível da leitura e da aquisição do aprendizado com certeza vai ser lendo o livro na íntegra. Isso porque o Chris Bailey ele dá inúmeros exemplos, dá melhores analogias aqui em relação às minhas. Ele também fala sobre a questão do foco disperso e do hiperfoco de uma maneira muito melhor do que, por exemplo, no vídeo no YouTube. Esse é um dos diferenciais de você ler livros ao invés de assistir vídeos, por exemplo. Por mais, novamente, que eu me esforce aqui em trazer o conteúdo do Chris Bailey de uma maneira assertiva, de uma maneira objetiva e direta, ainda assim, é um livro que, frente a um vídeo no YouTube, é praticamente um resumo. O vídeo no YouTube é praticamente um resumo do livro. Não tem como falar de todo o livro. Eu garanto pra você, essa leitura com certeza vai mudar a sua vida em relação à produtividade. Se você conseguiu acompanhar o vídeo até aqui, com certeza você já deve ter visto o potencial desse livro, né? Agora imagina você conseguindo ler esse livro. Literalmente você conseguindo ter as suas experiências, comparar com o autor, entender aquilo de maneira direta, lendo na íntegra. Como seria? Desse modo, eu acredito que o meu e-book Arte da Leitura, ele vai te trazer esse poder de você conseguir ler livros por conta própria, sem necessariamente de um intermediador, uma pessoa como eu, para te dar, para interpretar o livro e te dar o conhecimento de uma maneira resumida. Eu acredito que você tem todo o potencial para conseguir ler esse livro. Eu recomendo. Vá lá, compre esse livro, tente ler ele um pouco todo dia. Garanto para você que vai ser uma mudança de vida incrível, principalmente se você gosta de assuntos de produtividade, estudos, foco, criatividade. Se você gosta de todos esses assuntos, com certeza esse livro vai mudar a sua percepção. Agora, Carlos, não sei exatamente sobre o que é o e-book, não pretendo comprar também, porém eu gostei muito do livro e gostaria de lê-lo ainda. Porém, eu não consigo porque eu não tenho o hábito de ler, tenho muita dificuldade, sem problema. Aqui na tela final eu vou deixar um vídeo meu falando sobre como criar o hábito da leitura em pouco tempo. E esse vídeo é gratuito, ou seja, se você assistir aqui, vai estar gratuito no YouTube, eu vou te dar 6 dicas práticas para você desenvolver o hábito da leitura em pouco tempo, sem pagar nada por isso. Garanto que já vai ser um grande pontapé para você que quer ler livros como esse que eu acabei de citar aqui nessa resenha. Combinado? Te espero no próximo vídeo.